Então agora está sendo gravado, tá? Hoje, pessoal, sei que chega no final aí, né? Fica meio acumulado as coisas, tal, meio tumultuado. Deixa eu explicar para vocês aqui. A lista 4, a lista 4 é essa lista aqui, ó, né? Que vocês vão ler as sessões lá do livro, né? Do que eu disponibilizei para vocês. E aí vocês vão. Aí eu vou, devido a essa questão aí da luz, aí eu vou dar uma conferida lá e abrir, né? Para que eu dar um. Bem provável que eu coloque até amanhã, porque aí dá tempo de restabelecer essa questão aí do FOP e tal, e aí normaliza isso aí, tá certo? Então, essa lista 4. Essa lista 4. Essa lista eu acho que não tem maiores dificuldades, não, né? A pessoa tem que ler lá as sessões e fazer os exercícios, né? Trazer as dúvidas, tá certo? A lista 5, pessoal, é essa lista aqui que eu vou começar a trabalhar com ela, trabalhar nela com vocês hoje, tá? Normalmente dá tempo da gente fazer todos os exercícios em sala, tá certo? E aí tem os relatórios do CAD-SIMU, né? Que eu acabei esquecendo de colocar lá no Moodle. Aquela partida direta com reversão, eu gosto de deixar os alunos um tempo, né? Tentando e tal, e aí depois eu tiro um horário e dou um atendimento para que a pessoa consiga terminar os exercícios, tá certo? Mas é bem provável que eu vou, a semana que vem nós ainda temos um encontro, aí eu devo colocar aquele relatório 1 que ele já tem mais tempo, né, para vocês fazerem até domingo, e aí o outro que é o 2, né, que é o da partida com reversão, aí dá um prazo um pouco maior aí, tá? Só que eu preciso de tempo, né, para conseguir corrigir depois, tá bom? Mas aí agora a gente vai começar a ver a lista, resolver a lista 5, que é a última lista prevista aí na disciplina, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a lista 5. Bom, eu vou dar uma passada geral nessa lista, tá? Então, hoje não vai dar tempo de fazer todos os exercícios, né, obviamente, mas no próximo encontro nosso, a gente vai trabalhar com isso aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, exercício 1. Ele tem essa figurinha aqui, né? Essa figura. E aí ele te pede o seguinte: represente os vetores campo magnético, força e corrente nos principais segmentos da espira, em uma configuração como gerador, para o sentido de rotação da espira. Então, deixa eu ligar aqui meu quadro digital aqui. Bom, então olhando aqui, pessoal, nessa figura aí, ó, ele está te dizendo que o lado esquerdo dessa espira ele está subindo, tá vendo? E o lado direito está descendo, né? Então ele está num giro aí, num giro horário. Não é isso? Se você estiver visualizando daqui, ele está no sentido horário. Bom, tem um norte e tem um sul. E a gente sabe que tem essas linhas de campo aqui, ó. As linhas de campo, elas apontam do norte para o sul. Tá certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso separar 3 pontos principais dessa espira para indicar os 3 vetores, né? Então, eu vou separar aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui à direita de C, tá? Então, se eu pudesse, esse pontinho aqui, ó, vou chamar esse aqui de A, né? Esse pontinho aqui de A, de B e C, tá? Então, vou fazer a figura lá no meu quadro aqui, ó. Então, se a espira tivesse assim, ó, então esse ponto aqui eu vou chamar ele de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. Esse ponto aqui eu vou chamar de C. Tá certo? Então, aqui... Bom, aí ele está dizendo o seguinte: para a configuração como gerador, configuração como gerador. 2 pontos. Então, esse ponto A aqui, ó, no ponto A. No ponto A. O ponto A, o sentido do movimento, ele está representado lá na figura, né?
Então, no ponto A aqui, ó, ele está assim, ó. O movimento está para cima, o V. Na verdade, o movimento está para cima e o movimento tem o mesmo sentido, né, da força, né, porque ele está para cima. Então, é como se tivesse alguém empurrando ele para cima. Então, vou colocar que esse aqui é o F, tá certo? Bom, se o F está para cima, pessoal, o campo também está representado, porque o campo está lá na figura. O campo, se a gente olhar aqui, ó, ele vai do norte para sul. Então, ele está aqui para a direita. Está para a direita aqui, ó. Então, o campo aqui é o B. Então, agora resta a gente saber qual o sentido que está a corrente naquele ponto, tá? Lembrando, pessoal, que o gerador, a gente usa a mão esquerda. Então, você vai apontar aí o seu dedo indicador para o campo, B, o seu seu polegar para o F. Então, a corrente nesse ponto aí, todo mundo consegue visualizar que a corrente está nesse sentido aqui, ó, com a mão esquerda? Ah, não, desculpa. É moto G. Moto G. Mão esquerda, motor. Mão direita, gerador. Né? Então, a mão direita é que eu tenho que usar. Então, eu vou colocar o dedão, o indicador apontando para o B, o meu polegar apontando para o F, e o meu dedo anelar vai estar apontando para o sentido da corrente. Então, no ponto A aqui, ó, a corrente tem que estar nesse sentido aqui, ó. Você vai usar a mão direita. Então, nesse ponto aqui, pessoal, eu tenho aqui o B, o F para cima, e eu tenho o I aqui, ó. Eu tenho I nesse sentido. Todo mundo concordou com essa análise que eu fiz, pessoal? Usando a mão direita aí? Sim. Então, beleza. Então, no ponto B aqui, ó, o ponto B, o que vai acontecer? No ponto B, eu tenho o campo, né? Tem um campo aqui apontando para a direita, ó, que vai estar no mesmo sentido. Só que tem um detalhe. A corrente e o campo estão na mesma direção. O I também está aqui, ó, então não tem força nesse ponto. Né? Nesse ponto aqui vai ter o B, vai ter o I aqui, ó. Então, no ponto B, dois pontos, eu vou ter B, que é o campo, tá? A corrente, nesse pontinho aqui a corrente vai estar junto. E aí, pessoal, a força é dada por B e L, né? E lembrando que tem um ângulo, tem um seno aqui, ó, um seno de zero, né? O seno de zero é zero. Esse seno de θ aqui, então não tem força nem para cima nem para baixo, tá? Mas a corrente vai continuar fluindo aqui, ó, porque já tem, né? Ela tem o único sentido possível para ela aqui, tá certo? E finalmente, no ponto C aqui, ó, se você tiver no ponto C, dois pontos. Aí no ponto C eu vou ter o B para a direita, que ele continua para a direita. Eu tenho o movimento para baixo, que é o F, o sentido do meu movimento. E aí, se você olhar aí o camarada aí, inverter sua mão aí, ó, você vai ver que o sentido da corrente aí vai ser saindo, né? Ela vai sair nesse sentido aqui, ó. O I vai ser nesse sentido. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto C aqui, ó, o B continua para a direita, o movimento é para baixo, e aí só a título de curiosidade, tá, pessoal? Só a título de curiosidade, para vocês entenderem aí, é o drama, muitas vezes, assim, do professor. Eu dei essa questão uma vez aí na prova, uma questão dessa aí, para fazer exatamente esse desenho aí, tá? Aí a pessoa colocou a corrente para cima. Para cima. Como é que a corrente vai sair do fio? Né?
Como é que aqui você tem um caminho, um percurso, aqui é um fio condutor, tá certo? Aí tudo bem que a pessoa não assistiu aula, aquela coisa toda, né? Mas como é que a corrente vai sair do fio? Não tem como ela sair desse fio aqui. Ou ela está para cima ou ela está para baixo. Não tem outro lugar para ela. Entenderam o que eu estou dizendo? A análise que eu estou dizendo? Vamos supor, a pessoa esqueceu, inverteu as mãos lá, aquela confusão toda, mas a corrente sempre vai estar na direção desse fio condutor. Ela não vai sair disso aí, não. Tá certo, pessoal? Então, na configuração como gerador, foi isso aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, agora, seguindo o caminho aí, seguindo o percurso, né? Vou colocar aqui CAT 124, encontro X, depois ilustração 1. Bom, agora na configuração como motor. O motor, na configuração como motor, agora nós vamos ter a espira, né? Mesmo esquema, tá? Tem o ponto A, ponto B e ponto C. No ponto A, pessoal, o B não muda. O B não muda, o B está para cá, né? O B é o campo. O movimento não muda. Está girando sempre na mesma direção. Só que em vez de usar a mão direita, você vai usar a mão esquerda. Vai lembrar, moto G, tá? Mão esquerda. Então, eu vou apontar o campo para o B, o movimento para cima, né? Minha mão aí fica invertida na gravação, tá? Mas o I vai ser o seu dedo anelar. Então, o I tem que estar para esse lado. E aí vocês vão observar o seguinte, né? Que a corrente funcionando como gerador e como motor, você inverte as mãos justamente porque na configuração como gerador você está tirando corrente da máquina, né? E na configuração como motor, você está injetando corrente na máquina, para que fique com os sentidos contrários. Se você usar a mesma mão, você vai ver que na hora que você desenhar esses vetores, vai ficar com o mesmo sentido. E se a máquina está trabalhando de modo diferente, não tem como o sentido da corrente ficar igual, tá? Então, esse aqui seria na configuração como motor nesse ponto. Nesse outro ponto aqui, eu vou ter aqui um B, vou ter aqui para o movimento para baixo, que vai ser o F, e aí, usando a mão esquerda, você vai apontar aí, ó, né? A corrente tem que estar para cima. Eu estou usando aqui a mão esquerda como motor. Então, tem que estar nesse sentido aqui para cima. A corrente tem que estar aqui, ó. Por quê? A corrente não pode contrariar o lado que ela... O ponto A aqui. Tem que ser tem que ser uma configuração que vai colaborar, né? Como é que é a palavra? Que corrobora, né? Que mantenha o sentido. E nesse ponto aqui, pessoal, eu tenho a corrente aqui nesse sentido, tenho o campo B no sentido contrário, e não tenho F. Não tem F nem para cima nem para baixo, porque o seno desse ângulo aí, seno de 180, é zero. Lembrando da fórmula que força é BIL, seno de θ. E o θ é o ângulo do vetor B com o vetor da corrente, que é o mesmo, que coincide com, a corrente coincide com o fio condutor. Beleza aí, pessoal? Então, a letra A é isso aí. A letra A não, desculpa, o primeiro exercício. Então, tá aqui, ó. Então, exercício 1. Tá? Eu vou dar uma passada geral, tá, pessoal? Porque às vezes a teoria, a gente discutindo, às vezes a gente melhor para dirimir eventuais dúvidas aí, né? Bom, exercício 2. De acordo com as aulas de máquinas elétricas, responda. O que você entende por uma máquina de corrente contínua? Tá? Aí, pessoal, uma coisa que vocês têm que acostumar na engenharia é dar respostas objetivas, né? E que sejam suficientes para responder aí Às vezes o aluno pega um negócio desse aí e coloca uma página,
né? Eu também era assim, às vezes, em questão uma ou outra, né? Mas a classificação básica aí da máquina, se ela for de corrente contínua ou corrente alternada, pessoal, é a maneira de alimentação dessa máquina. Quando a alimentação da máquina é feita com corrente contínua, você diz que é uma máquina de corrente contínua. Quando a alimentação dessa máquina é feita com corrente alternada, você diz que ela vai ter uma classificação de corrente alternada. Tá certo? Corrente contínua e corrente alternada. Então, lá no livro também tem, né? E dentro de corrente alternada, tem a classificação entre máquina de indução, máquina síncrona, máquina assíncrona, mais para frente a gente vai chegar nisso aí. Bom, aí ele está perguntando que faça o desenho esquemático e explique os principais componentes de uma máquina CC. Bom, aí eu vou deixar para vocês darem uma olhada lá nos slides. Eu compartilhei com vocês na aula passada, né? Para vocês colocarem o estator, explicar, né? Comutador, aquela coisa ali. Basicamente, os comutador, o estator, né? Armadura. Basicamente, lá no livro também tem bem explicado isso aí. Bom, explica os conceitos de motor e gerador de acordo com as aulas de máquinas elétricas. Na verdade, eu coloquei máquinas elétricas, mas eletrotécnica, né? Bom, o motor, pessoal, ele é uma máquina na configuração que você vai injetar uma energia elétrica e vai tirar do elemento uma energia mecânica. Essa energia mecânica você vai tirar da ponta do eixo, tá? E aí você vai usar isso para girar, né? Uma máquina rotativa, quando o eixo ele tem um giro, quando o eixo vai girar, a gente chama que é uma energia, é uma máquina rotativa. Quando é para deslocar alguma carga de forma horizontal, a gente chama que é uma máquina de deslocamento linear, tá? Então, por exemplo, uma ponte rolante, uma correia transportadora, né? O deslocamento que a gente vai fazer ali, embora na correia transportadora, são eixos, são máquinas rotativas que vão girar um rolamento, né? Que vai fazer a correia ser movimentada, tá? E o gerador, pessoal, é uma máquina que a gente vai fazer o contrário. Do ponto de vista construtivo, a máquina de corrente contínua, um motor ou um gerador é a mesma máquina, tá? Só que no caso do gerador, nós vamos injetar uma energia mecânica e vamos tirar dessa máquina uma energia elétrica, tá certo? Aí que está o gerador. Então, no caso de parques, por exemplo, muitas vezes a pessoa vamos imaginar, um dia de um evento, aí ele coloca um parque, e aí eles colocam um gerador de backup, né? Para o caso de acabar a luz, eles ligam o gerador a diesel. Então, ele liga lá um motor, esse motor é um motor a diesel, a combustão, né? Aí vai ter uma queima desse combustível e ele vai fazer girar o eixo da máquina. Aí o eixo da máquina, por todos aqueles princípios que nós estudamos na eletrotécnica, eu vou conseguir tirar a eletricidade dessa máquina. Tá? Então, nesse caso, vai entrar nesse gerador uma energia mecânica, mas produzida em forma de combustão. E eu vou tirar uma energia elétrica, tá certo? No caso da hidrelétrica, eu vou tirar. A água tem lá energia no reservatório, tem uma energia potencial, que é transformada em energia cinética, e aí depois essa água vai fazer girar uma turbina, e aí vai produzir uma energia mecânica, tá? Aí essa energia mecânica vai fazer, eu vou tirar dessa máquina, da turbina, uma energia elétrica, tá certo? Mas se quem leu lá com cuidado, com carinho, como diz o meu amigo João Paulo lá do FMG, com bastante carinho, né? Lá tem explicando todo esse conceito que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Tranquilo aí, pessoal? Até aí? Então, estamos aqui, pessoal, no exercício 3. Exercício 3. De acordo com as aulas eu coloquei essa referência máquinas elétricas aí, porque no semestre passado eu dei essa disciplina, máquinas elétricas, tá? E aí coincide, né? Tem até que mudar isso depois. De acordo com as aulas, né? Só e pronto. Depois eu não tenho esse problema aí. O que a gente chama, pessoal, de máquinas síncronas
e máquinas assíncronas. Bom, o divisor de águas aqui, pessoal, essa questão de ser síncrono e assíncrono, significa o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês. A nossa rede elétrica tem um parâmetro da rede elétrica da CEMIG que se chama frequência, a frequência F. E essa frequência F é dada por, ela é 60 Hz, tá? Essa frequência está associada com, se você pegar um osciloscópio, a tensão, né, ela varia. Quando ele fala 60 aqui, é porque 60 ciclos por segundo. São 60 senoides dessa aqui em um segundo, tá? Então são 60 senoides dessa aqui em um segundo. 60 ciclos. Cada pedacinho aqui é um ciclo, ó. Foi lá no máximo e no mínimo. Então, são 60 ciclos por segundo. E a velocidade angular ômega, pessoal, é dada por 2πf. Velocidade angular está associada aqui. Então, o que acontece? Existe um conceito importante, que é nas máquinas, né? Quando a gente fala que a máquina é de corrente alternada, quando a velocidade dos campos magnéticos da máquina são diretamente proporcionais a essa frequência F, a gente diz que essa máquina é uma máquina síncrona. O sincronismo aí tem a ver com a relação com F. Relação com F. Tá? Então, o campo magnético girante, o que ele diz? Eu tenho três bobinas. Então, essas bobinas aqui, eu vou ter Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou aplicar aqui de modo alternado, né? São três fases, defasada de 120 graus, e ele vai fazer um eixo de força que aumentar ou diminuir. Ora para um lado, ora para o outro. Tá? Ora para um lado, ora para o outro. Então, o campo magnético aqui, pessoal, esse campo magnético ele é chamado de campo magnético girante. Porque vai ter uma dinâmica aqui para fazer um elemento eixo dessa máquina girar. Uma velocidade. Então, a velocidade do campo magnético girante aqui, ela é síncrona. Então, a velocidade aqui do campo magnético girante, N, o N do campo magnético girante, ela é diretamente proporcional ao F. Tá? Então, ela é uma velocidade síncrona. Tá certo? Bom, aí o que vai acontecer? Aí o determinante para falar se a máquina é síncrona ou assíncrona é como esse eixo aqui ele vai girar. Tá? Quando a gente usa o princípio da indução eletromagnética, isso aqui é uma bobina. Uma bobina. E essa bobina, quando você curto-circuita aqui essa bobina, vai usar um princípio da indução eletromagnética para induzir corrente elétrica lá no estator dessa máquina. Tá? Como ele trabalha com o princípio da indução eletromagnética, o princípio da indução assim, tem um certo atraso. Né? Na hora que esse campo magnético interceptar essa bobina do estator, vai induzir uma corrente elétrica. Pelos princípios da lei de Lenz e a lei de Faraday, vai fazer surgir lá uma corrente, uma força contra-eletromotriz e vai fazer esse eixo girar. Tá? Só que quando esse enrolamento aqui ele é curto-circuitado, a gente chama que ele é uma máquina de indução. Então, essa máquina aqui, máquina de indução. E a máquina de indução, pessoal, como ela usa o princípio da indução, essa velocidade aqui sempre ela é uma velocidade menor que a velocidade do campo magnético girante. Então, a gente chama que essa aqui é uma máquina assíncrona. O assíncrono aqui ó, tem a ver com a velocidade do eixo da máquina. A velocidade do eixo aqui, ó, ela não está diretamente ligada com
a velocidade F da frequência da rede elétrica, tá? Ela está relacionada com o princípio da indução eletromagnética. Então, o que que acontece? A velocidade do campo magnético girante, ela é proporcional à frequência F da rede elétrica, mas a velocidade do rotor da máquina, se a velocidade do rotor da máquina for igual à velocidade do campo magnético girante, ele para de girar. Ele para. Ele para no sentido assim, ele vai ficar atrasado. Mas aí depois, como ele vai ficar atrasado, aí ele vai ser interceptado pelo campo magnético que está aqui e vai ficar fazendo surgir essa corrente induzida, tá? Então, existe o conceito lá de escorregamento, né? O escorregamento é o atraso que esse rotor tem com relação ao campo magnético girante. Velocidade do estator, né, que é a velocidade do campo magnético girante, e a velocidade do rotor, tá? Bom, e a máquina síncrona, pessoal? A máquina síncrona, se eu substituir esse eixo aqui por um ímã permanente, se eu colocar aqui um ímã permanente, ó, esse ímã permanente sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Então, esse polo norte e polo sul aqui está fixo. Aí o que vai acontecer? O giro desse ímã permanente aqui vai ser diretamente proporcional à velocidade síncrona, que é proporcional à frequência F. Então, se eu substituo isso aqui por um ímã permanente, essa máquina é uma máquina de corrente alternada mais síncrona. Síncrona. Ela é uma máquina síncrona. E uma outra maneira, se eu quiser aqui também, em vez de colocar um ímã permanente, é colocar uma bobina alimentada com corrente contínua. Então, eu venho aqui e coloco uma bobina e vou aplicar uma corrente contínua nessa máquina, lá no estator da máquina, tá? Só que aí eu vou precisar dessa fonte de corrente contínua para aplicar, para criar esse eletroímã. Quando em cargas pesadas, eu preciso disso, tá? Aí, independente se o ímã é permanente ou se eu estou usando um eletroímã, nós temos uma máquina de corrente alternada, porque ela tem uma corrente alternada sendo aplicada nessas três bobinas aqui, mas eu também preciso aplicar uma corrente contínua para criar esse campo, lá esse N e esse S, tá? Bom, essa máquina aqui, pessoal, ela é uma máquina de corrente alternada, e quando eu aplico corrente contínua aqui nessa bobina, para criar esse polo norte e esse polo sul, ela é chamada de uma máquina síncrona, tá certo? Em que lugares que eu utilizo máquinas com essa configuração? Nas hidrelétricas. As hidrelétricas tem lá a água vai girar o eixo da máquina, mas eu preciso criar um campo, e aí eu vou usar um elemento que se chama excitatriz. Excitatriz, tá? E aí, na hora que esse eixo girar, eu vou tirar, né, da periferia dessa máquina a corrente alternada que eu tenho interesse. Tranquilo? Então, por que o motor de corrente contínua, pessoal, não entra na classificação de síncrono ou assíncrono? Porque o motor de corrente contínua, você não vai aplicar tensão alternada nele, você aplica a corrente contínua. Você aplica a corrente contínua. E a velocidade de rotação do eixo é dada por km/φ. Tá? Não tem nada a ver, a velocidade de rotação de uma máquina de corrente contínua não tem ligação com a frequência F da rede elétrica. Tá? Por isso que a corrente contínua não entra nessa classificação de ser síncrono ou assíncrono. Então, só voltando aqui ao livro-texto de vocês, então tem uma classificação aí, ó. Toda vez que vocês estiverem estudando motor, ele vai tentar deixar de modo muito claro essa diferença. Máquina síncrona com máquina assíncrona, motor de indução, tá? Embora a gente demore, né? Principalmente vocês, daqui a pouco vocês vão esquecer isso aí tudo, tá? Aqui, ó. Porque não é um negócio que vocês estão fazendo toda hora. Assim como, por exemplo, para mim era muito complicado quando eu fiz a disciplina da Maria... Tem uma mulher que dá aula na metalurgia, ela é muito bacana, é Maria alguma coisa. Ela deu aula para mim de princípios de metalurgia aplicado para automação.
esqueci o nome dela. Mas é Maria alguma coisa, ela é da grade de metalurgia, né? Aí ela falava sobre aquela parte lá de trefilação, aquele negócio, tal, beleza. Para o pessoal lá da engenharia metalúrgica não é beleza, mas para nós da automação, chegar no dia da prova, te confundir aquilo tudo, né? Porque era um basicão que ela estava ensinando, né? A ideia é que a gente não ficasse tão cru. Na hora que a gente na automação, que alguém falasse trefilaria, fundição, que a gente não ficasse tão cru, né? Mas quando eu bato o olho nisso aí, ó, essa figura eu imagino vocês, né? Vocês, eu me imagino no mesmo lugar, tá? E a engenharia é para isso, né? Para dar uma formação genérica, né? Vocês vão estudar um monte de coisa, e depois, na hora que vocês forem aprofundar aí, vocês vão pegar aí os assuntos de interesse, tá? Mas o que ele está dizendo é lá, eu tenho aqui as máquinas de corrente contínua, tenho as máquinas de corrente alternada, essas aqui eu alimento com corrente contínua, essa outra aqui eu alimento com corrente alternada. Dentro da corrente alternada eu tenho as máquinas síncronas, que foi isso que eu acabei de explicar, tem as máquinas de indução, tá? E nas máquinas de indução, tem as máquinas que eu simplesmente curto-circuito os enrolamentos, que é o que eles chamam de gaiola de esquilo. E tem outro que você permite que você ligue em série com a bobina do rotor um reostato para controlar a corrente de partida e a velocidade, que a gente chama de rotor bobinado. Tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Essa parte aí da lista aí é isso aí. Dúvidas aí, pessoal? Posso continuar aqui? Podemos continuar? Pode ser. Beleza. Por que uma máquina de corrente contínua não é classificada como uma máquina síncrona na classificação de máquinas elétricas? Foi o que eu acabei de explicar, né? Porque a questão de ser síncrono ou assíncrono tem a ver com a velocidade do eixo do motor está atrelada à frequência do sistema elétrico, tá? E a máquina de corrente contínua ela é alimentada por uma corrente contínua. Corrente contínua não tem F, não tem essa variação. A corrente contínua, o F é zero. O F é zero. A velocidade da máquina de corrente contínua, a equação da velocidade, ela é dada por a velocidade da máquina de corrente contínua, né? Tem que ir lá olhar nos slides, tem lá a equação da velocidade, tá? O Kmφ, né? O N aí é a velocidade, o K é a constante da máquina, o φ é o fluxo, tá? E a tensão de alimentação, que é o E. Então, a velocidade da máquina está associada à corrente que você aplica, ao fluxo e à constante da máquina. Bom, faça um desenho que ilustre e explique o termo campo magnético girante, tá? Então, lá no livro, pessoal, tem uma unidade aí que fala do campo magnético girante, e eu já, em outras aulas aí, gastei mais tempo para explicar esse campo magnético girante, dei uma rabiscada aqui, né? Então, vou deixar por conta de vocês aí, dar um refresh aí, né? Na medida que vocês forem tendo dúvidas com relação a isso. Porque aí vai de cada um, né? Quem está mantendo essas listas aí atualizadas já está mais claro com isso aí. Beleza? Bom, vamos entrar na questão 4. 10h40, tá, pessoal? Tomando muita água desde que eu acordei aqui. Deixa eu dar só uma ida ao banheiro aqui, só um minuto. Enquanto isso, vocês vão, 5 minutinhos, vocês vão ao banheiro também, toma um café aí.
Vamos lá, então, pessoal. Vamos retomar aqui. 10h43, então estamos no tempo aí. Bom, isso aí, pessoal. Essa questão 4, fica parecendo que o motor de corrente contínua, né, é mais difícil ou mais fácil que corrente alternada. Mas, na verdade, não é. Vocês vão ver que tudo é questão de acostumar, tá? O que ele está perguntando é assim, sobre as configurações possíveis serem feitas com os motores de corrente contínua, explica as ligações chamadas de estação independente, motor série, motor em derivação e motor composto, tá? Vocês vão lembrar que o motor de corrente contínua ele é formado por bobinas, enrolamentos, tá? E esses enrolamentos, tem os enrolamentos que ficam parados e os enrolamentos que vão girar, tá certo? Toda máquina elétrica, ela vai ter essa configuração. Bom, aí, o que vai definir como que uma máquina é com relação a outra vai ser como que você aplica a corrente elétrica nesses enrolamentos, tá certo? Bom, só tem um detalhe. Quando você vai aplicar corrente contínua nesses enrolamentos, corrente contínua. Então, usando o princípio lá do força, sentido de movimento, campo e corrente, o objetivo nosso é tirar torque dessa máquina, tá? Bom, o campo, pessoal, vai ter um campo que vai ficar paradinho lá, bonitinho, né? Que é o que a gente chama de campo na máquina de corrente contínua. O objetivo nosso é criar o B, né? Que é o B é o campo. Quando a gente fala campo, é isso aqui, tá? E o induzido vai aparecer lá no rotor da máquina. Lá no rotor da máquina, tá certo? E como que a gente vai aplicar essa alimentação de corrente contínua nessa máquina? Bom, aí vai ser o que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui nem ajudou muito, né? Então, lembrando que do inglês, field é campo. No inglês, ó, field é campo. A tradução é campo. E arm, não sei se é arm ou ele chama de armadura. Chama de armadura, tá? Acho que é arm mesmo. Não sei se é arm. Vamos ao nosso bom e velho tradutor. Google Tradutor, né? É isso mesmo. Vamos lá. Oh, caramba, hein? Armor. Ah, tinha um trem desse mesmo. É Armor. Mas tudo bem. O importante aqui é que a sigla para nós aqui, ela tem esse AI. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Aí você tem, primeira classificação de máquina é se você vai alimentar os dois enrolamentos em paralelo ou em série. Tá? Então, quando você coloca os dois enrolamentos aqui, ó, em paralelo, quer dizer que você vem com a bateria de corrente contínua e você vai aplicar, vai enrolar aqui na bobina e vai enrolar essa outra aqui. Ó. Obviamente, pessoal, que você está aplicando é corrente contínua, tá vendo? Corrente contínua. Então, não vai aparecer o efeito. Isso aqui você vai poder separar isso aqui, ó. Aí tem aqui que é a armadura e tem o campo. Ele precisa criar um campo aqui magnético, que é o B, que fica parado, e lá na armadura ele vai criar outro campo.
Só que é o campo lá que vai aparecer para fazer o efeito para fazer o rotor da máquina girar. E aqui vão ter as escovas, porque você não tem esse contato aqui, ó. Tem um carvãozinho aqui, porque essa corrente aqui vai fluir aqui através de escovas. Aí vai ter lá o coletor, né? Coletor, vai ter o rotor da máquina. Aí lá no livro está bem detalhado isso aí, tá certo? Mas a rigor, pessoal, nós vamos aplicar aqui, ó, vai aparecer aqui uma resistência elétrica, que a gente vai chamar de RF, porque isso aqui é o campo, ó, tá? Então, porque não tem o efeito de corrente contínua na bobina da máquina, vai aparecer um efeito de resistência elétrica. Não vai aparecer um indutor, tá? Não vai aparecer um indutor. E vai aparecer uma resistência aqui, ó, que é uma resistência que a gente chama de RA, que é a resistência dos fios, que é o RA, resistência da armadura. E lá no induzido da máquina, pessoal, vai aparecer a tensão que vai chegar lá no rotor da máquina, que vai fazer com que ela gire, que o eixo gire. Então, na configuração que a gente chama de paralelo, ou shunt, na configuração shunt é isso aqui, ó. Então, essa configuração é chamada de shunt. Shunt, tá? Ou derivação, shunt. Então, é isso, ó. Você vai alimentar as bobinas aqui em paralelo, tá? Bom, a outra maneira seria você alimentar as bobinas em série. Então, a ilustração 4 aqui, ó. Então, eu vou pegar uma bateria, aí você vem aqui, alimenta uma bobina, e aí a bobina lá da armadura vai ser alimentada em série. Bom, como a figura está mostrando aqui, pessoal, vocês vão lembrar que lá no rotor da máquina tem altas correntes, corrente alta, tá certo? Então, nessa configuração aqui, ó, a corrente IA, lá da armadura da máquina, e lembrando que lá tem o induzido da máquina também, tá? Eu tenho aqui o IA, porque o IA é a corrente de armadura. E nessa configuração eu tenho o IF, que é a corrente de campo. Nessa configuração, a corrente de armadura é igual à corrente de campo. As duas são iguais, porque elas estão em série, tá? E como eu estou aqui trabalhando com uma corrente contínua, qual que seria o equivalente desse circuito, né? Esse circuito eu estou trabalhando aqui, na verdade, com uma bateria, e eu vou colocar aqui, na verdade, uma resistência aqui que eu vou chamar de RF, vou colocar uma resistência aqui que eu vou chamar de RA, vou colocar aqui o induzido da máquina, é a tensão que chega lá no... A grosso modo, pessoal, é o seguinte, você aplicou uma tensão de alimentação na máquina, lá nos terminais da máquina, só que você tem perdas nas bobinas de campo, nos fios, né, porque tem a resistência elétrica, você tem perdas no RA, que seria na armadura, e vai chegar uma tensão um pouco menor lá no rotor nessa máquina para fazer esse eixo girar. Aqui está acoplada aqui a carga, né? E tem outras perdas, tem perdas mecânicas, tem perdas, né? O contato lá no motor, tem um carvãozinho lá, perde um pouco de energia. A grosso modo é assim, no motor aqui, você vai aplicar a tensão de alimentação lá nos terminais da máquina e vai chegar lá na carga, na ponta do eixo para girar a máquina, para girar o eixo, vai chegar uma tensão um pouco menor, tá? Essa configuração aqui, pessoal, é chamada de configuração série. Série. Tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre as configurações, né? E essa questão aqui, essa máquina, se você tirar a carga da ponta do eixo aqui, né? Como o fluxo ele diminui, a velocidade da máquina tende ao infinito. Então, o motor ele dispara. Tá? Então, isso é perigoso, né? A velocidade ela vai aumentar para o motor em série. Tá certo? Mas essa configuração é boa para você acoplar cargas pesadas. Tá certo? Então, tem todo um mecanismo para você evitar aí que essa carga solte desse eixo, né? Você parafusa,
pode usar uma série de configurações aí, tá? Mas a questão aqui é que a velocidade, né, para cargas pesadas, é velocidade, só que ela tem essa velocidade perigosa. Bom, então você pode juntar na configuração do motor de corrente contínua, você pode, na verdade, colocar um motor composto. O que é um motor composto? Você coloca na alimentação da máquina, você coloca uma bobina pequena, né? Você mistura as duas configurações. Mistura as duas configurações. Você coloca uma bobina aqui em série, essa aqui seria a armadura, isso aqui está em série, né? Você coloca um pouco de cada um. Desculpa, eu fiz até o contrário aqui. Na verdade, eu vou colocar em série, e aí tem um pedacinho aqui que é em paralelo. Esse paralelo aqui seria o compound, é o shunt. E esse pedacinho aqui seria o série. Não tem essa bobina aqui não, tá? Então, isso aqui, na verdade, essa configuração, é o que a gente chama de compound, composto. Uma configuração composto. Porque eu quero tirar a questão do perigo da velocidade que dispara, né? E quero ter um controle, um certo controle. Eu vou ter uma bobina aqui, uma configuração shunt e um motor série aqui do lado. Então, a gente chama isso aqui que é o compound. Então, se você digitar aí na internet aí, né? Aqui você tem o controle da velocidade, cargas pesadas, né? E não tem a questão do disparo do motor. E por último, pessoal, tem alimentação independente. Como que você vai alimentar esse motor, né? Quando ele fala que é alimentação independente, significa que você vai usar uma fonte para alimentar, para criar o campo, vai ser uma fonte de corrente contínua para um campo e uma outra fonte para alimentar a outra parte do motor. Seria o estator, a armadura, né? Então, eu tenho aqui um E1, uma fonte E1 e E2. E aí você consegue, de maneira independente, controlar o fluxo da máquina, o valor da corrente, né? Você consegue fazer, e aí a gente chama que isso aqui é alimentação independente. A alimentação independente é por causa disso aqui, ó. Eu tenho um E1, tenho um E2. Como que você está jogando a tensão nessas bobinas, tá certo? Quando ele fala que independente é isso. Bom, no mais, pessoal, lá no livro de vocês, quando vocês entrarem aqui na corrente contínua, e ele vai explicar todinho isso aí, ó. Aí a relação de velocidade, máquina CC e máquina CA. Bom, lembrando que máquina CA está abordando nesse livro aqui no capítulo 2, né? Mas quem fez as listas todas certinho lá, desculpa, o capítulo 3. Então, quando ele vai falar de máquina de corrente contínua, ele vai te explicar os princípios, né? Vai a relação de velocidade, os polos, número de polos da máquina, aquela relação V-Bil, né? Relação do campo com o L, condutor, onde passa a corrente. Então, ele vai explicando tudo isso aí. Questão da mão, olha lá. Da mão que eu expliquei para vocês. Aí tudo vai depender do quanto você quer se dedicar para aprender, quanto você precisa, né? A tensão induzida, A na armadura, é dada por K, ômega, φ, KNφ, né? Então, essa é a equação da corrente está associada aqui o fluxo, velocidade de rotação e a constante da máquina. O E aqui é a tensão induzida. Então, aí tem a equação do torque. Então, na aula passada, eu fui explicando isso aí para vocês, né, na teoria. Então, está aqui uma configuração, ó, circuito equivalente a uma máquina de corrente contínua, né? Então, ele está explicando aqui o EA, que é a armadura, a tensão que chega na armadura da máquina, o RA é a resistência da armadura, o RF é a resistência de campo, o LF é a indutância de campo, o VF é a alimentação que é aplicada no campo da máquina, tá?
Então, a maneira, quando você faz essa alimentação do jeito que está aqui, é uma alimentação independente. Eu tenho o VF e o VA, tá? E ele vai te explicar como que você faz essas ligações aí. Aqui eu tenho acoplado ao eixo, né? O eixo está acoplado, a carga está acoplada ao eixo da máquina. Então, o VA aqui é a tensão aplicada à armadura. Essa tensão da armadura, ela vai ser perdida um pouco na resistência, nos enrolamentos da armadura, e vai chegar um pouco de tensão elétrica, que a gente chama de tensão no induzido, tensão EA. Essa tensão vai ser convertida numa energia mecânica, tá certo? Então, essa energia aqui, pessoal, vai ser a potência, né, mecânica aqui na ponta do eixo da máquina, ela é dada pela EA vezes o IA. Vai ser essa tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Tá? O IA vezes EA vai ser a potência elétrica que vai chegar lá na ponta do eixo. Essa potência elétrica vai ser convertida em potência mecânica. Tá? E está associada a esse ômega M, que seria a velocidade de giro dessa carga. Então, ele está explicando isso aí para vocês. Ó. Tem alguns exercícios de exemplo. Né? O VA aqui, ó, usando a lei de Ohm, VA, né? Olha lá, VA menos IA vezes RA menos o EA, isso é igual a zero. Então, isolando aqui, o VA vai ser igual a IA vezes RA mais EA. Essa é a equação dos motores. O EA também, muitas vezes, é chamado de EG. Quando está trabalhando com a configuração de gerador, aí ele chama de EG, que é para a tensão gerada, né? O A aqui, tá certo? O A é para armadura. Então, ele tem aqui uns exercícios para motor, essa é a equação geral para motores, tá certo? Então, potência mecânica, ó, EA, ele calculou EA aqui 220, a potência mecânica que chega na ponta do eixo, ela é igual à potência elétrica. Então, potência mecânica, EA, é a tensão de armadura vezes a corrente de armadura. Ele fez o cálculo aqui e deu 3 kW, tá? E a equação do torque, pessoal? O torque lá na ponta do eixo é K, que é uma constante da máquina, vezes o φ, vezes o IA. O IA é a corrente elétrica da armadura. E eu tenho uma outra tensão elétrica, o EA, é igual a KA vezes φ vezes o ômega M. Então, essa aqui é a equação do torque e essa aqui é a equação da tensão da armadura da máquina. Mas aqui tem tudo que a gente precisa. Tem a velocidade, que é o ômega M, tem o fluxo, tem a corrente da armadura, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui, dando continuidade aqui à resolução da nossa lista. Até esqueci o que eu ia mostrar para vocês. A questão das configurações, né, da máquina. Então, nesse capítulo aqui, ele vai explicar torque, vai explicar tudo. E numa configuração como gerador e motor é a mesma máquina, tá? Ele vai explicar as curvas. Vocês vão ver que ele vai explicar como que você pode alimentar. Então, olha lá, excitação independente. Quando você aplica tensão na armadura de maneira independente da tensão do campo. Então, aí são essas figuras aí, ó. A letra A, aqui está dizendo que é uma alimentação independente. Então, olha lá, a letra A aqui, ó. Excitação independente ou alimentação independente, né? A letra B, olha lá, o campo, a bobina do campo foi colocada em paralelo com a armadura. Ele não representou aqui a bobina da armadura. Então, a gente chama que isso aqui é um campo em derivação, ou shunt. Chama de shunt isso aqui. O C é o campo série. Olha lá, a bobina de campo foi colocada em série com o EA, que é a armadura. Tá? Aí ele misturou os dois, na letra D. Composto. Ele pegou a armadura, colocou o campo e colocou aqui o NS, né? É uma mistura do composto com série, tá? Ele até colocou dois tipos aqui, campo curto e campo longo, tá? Mas, a grosso modo, a letra D e a letra E, a gente chama de que é o compound, tá? Então, ele usou aqui a configuração E, que seria o compound normal, que ele colocou um NS, uma bobina aqui em série com EA, e o NF, né, nessa configuração. E essa outra
essa outra possibilidade aqui. Mas, enfim, o importante é que ele vai explicar cada uma dessas aí, né? Vai mostrar onde que é mais comum, onde que ele se aplica melhor, né? Então, ele vai explicar isso aí para vocês, as equações, enfim. Então, a leitura aí, né? Ele vai te explicar aí para vocês a equação do gerador, né? Quando a máquina está trabalhando como gerador. Quando a máquina está trabalhando como gerador, pessoal, aqui é a tensão lá seria o EG, né? A equação geral para motor. Vai aparecer um mais, tá? A equação é a mesma, só esse sinal aqui que muda. Na verdade, assim, então a equação não é a mesma, né? Senão não seria diferente. Na verdade, esse VT aqui é igual a EA, se fosse o motor, seria mais IA vezes RA. Para o gerador vai ser menos. Tá? A grosso modo, o que ele está dizendo é o seguinte, que o EA é o que está, numa configuração como gerador, você está aplicando potência mecânica no eixo da máquina. Essa potência mecânica, né, parte dessa potência mecânica vai ser perdida por efeito Joule nos condutores da armadura. Tá? E o que sobrar disso vai ser a tensão elétrica que você vai colher nos terminais da máquina, em uma configuração como gerador. Tá certo? Então é isso. Aí ele vai explicar isso aí para vocês, né? Tem alguns exercícios aí de exemplo, tá? Então, nós vamos trabalhar na lista, mas vocês vão ver que tem boa parte dos exercícios aí eu tirei desses exemplos, tá certo? Então, máquina de corrente contínua, quando ele chegar em motor de corrente contínua aqui, pessoal, vocês vão ver que a máquina é a mesma, ele já vai começar falando isso para vocês, tá? O que muda é o que você está aplicando na máquina. No motor de corrente contínua, eu aplico energia elétrica de corrente contínua e tiro potência mecânica, tá? Então, vocês vão ver que o que vai mudar aí, ó, aí ele vai mostrar a questão das perdas, né? Então, o circuito elétrico do motor de corrente contínua, né? Eu aplico a tensão na armadura, vai ter uma perda na resistência elétrica e vai ter uma pequena perda que ele representou aqui, que vão ser as perdas das escovas. E aí vai chegar, o EA aqui vai ser a corrente que chega lá na armadura da máquina, tá? Eu preciso criar esse campo, que é esse VF. Esse VF, então, ele representou o RF, que seria a resistência equivalente do campo, e a bobina do campo, o LF aqui, tá? Então, ele vai explicar como que eu alimento essas bobinas, né? As perdas das escovas. Aí a equação geral do motor, olha lá, VA é igual a EA mais RA vezes IA. A tensão induzida vai ser K Φ vezes ômega M. O ômega é a velocidade angular mecânica. A gente chama de Km-Φ. Esse N é a velocidade da máquina, tá? Aqui ele colocou em forma de velocidade angular, que é a mesma coisa, tá certo? O torque na ponta do eixo vai ser Kφ vezes o IA. O IA é a corrente elétrica da armadura, tá? Depois ele vai explicar cada tipo de motor, né? O motor shunt, olha lá, o motor shunt é esse aqui, ó, tá certo? Então a potência mecânica, o RA é a resistência da armadura, o RF é uma resistência de campo, e ele colocou um rheostat aqui para controlar a corrente que vai chegar no campo, para aumentar ou diminuir esse campo, tá? Porque através da mudança desse campo aqui, eu consigo controlar a velocidade desse motor. Então, ele fez aqui alguns exemplos, né, para calcular corrente campo, corrente armadura, mas vocês vão ver que isso vai se resumir à lei de Ohm. Lei de Ohm. Tá? Então, tem alguns exercícios, exemplos. Aí vai falar sobre dispositivo de proteção para o motor, né? Como é que a gente controla ele. O motor, no momento da partida, ele tem uma corrente muito alta. Tem a questão das perdas, né? No motor, você aplica a potência elétrica. A potência elétrica dos terminais é dada por tensão nos terminais vezes a corrente nos terminais. Tá? Aí eu vou ter as perdas que a gente chama de perda no cobre.
as perdas no cobre, pessoal, são as perdas devido ao efeito Joule. É dado por R vezes I ao quadrado. O C aqui é o cobre, tá? Bom, aí tem as perdas no enrolamento da armadura, que é outro enrolamento, tá? Então, é outro enrolamento. Essas perdas, essa potência aqui que passa, eu tenho as perdas mecânicas, perdas rotacionais ou mecânicas, né? Pode ter areia lá no enrolamento, que dificulta o giro desse eixo, né? Tem a questão das perdas inerentes da máquina, tá? Então, são essas perdas que ele representou como perdas rotacionais. E, finalmente, pessoal, a potência que chega lá na ponta do eixo, a potência elétrica, ela vai ser convertida em potência mecânica, que é essa potência mecânica aqui. Beleza? Bom, então, a potência mecânica é dada por EA vezes IA. Tá certo? É a corrente que chegou lá a corrente da armadura vezes a tensão da armadura. E aí ele vai te explicar a questão de quando está trabalhando como gerador, como motor, tá? E aí depois eu vou deixar para vocês darem uma lida com calma nisso aí. Vamos voltar então para a lista. Então, ó, aí termina lá o capítulo. Vamos voltar para a lista. 11h10, então vai dar tempo de a gente fazer mais uns 2 exercícios aqui. Bom, então terminamos a parte teórica, tá, pessoal? Só lembrando, equação dos geradores. Se vocês errarem isso aí, vocês erram o exercício todo, tá? Então, isso aí no formulário de vocês não podem errar isso aí. A equação dos geradores, ela é dada por... Então, a equação dos geradores, ó, a corrente elétrica nos terminais, né? Porque lá na carcaça da máquina tem um lugarzinho lá para você ou alimentar ou tirar energia elétrica. No caso dos geradores, é dado por EG menos RA vezes IA. No caso do motor, no caso dos motores, o ET é dado por EG mais RA vezes IA. Então, essa corrente, é isso que ele está perguntando, né? Eu gosto de colocar isso na lista, porque senão depois a pessoa fica lá igual um doido procurando esse negócio aí. Equação geral dos motores. Equação geral dos geradores, tá? Ilustre e explique. O ilustrar e explicar vai ficar por conta de vocês aí. Beleza, pessoal? Bom, então vamos partir agora para a parte 5 da lista. Parte 5 da lista. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque senão depois tem que fazer esses exercícios, aí complica tudo, tá? Bom, o exercício 1, pessoal, tem ele lá no livro, tá? Lá no livro de vocês. Mas deixa eu resolver ele aqui. Bom, o exercício 1, ele está dizendo o seguinte. Na seção 2.1, página 63, foi apresentada uma situação onde você deveria acompanhar uma equipe em um ensaio de um motor de corrente contínua. Aí deu a potência potência elétrica do motor, que é 10 kW, né? Potência mecânica, desculpa. A alimentação dele é 120 volts e a velocidade dele é de 2.000 RPM. Tá certo? No ensaio, a equipe obteve a resistência de armadura da máquina. Então,
Vocês vão ver que esse RA aí, normalmente ele é pequeno, que é a resistência do fio, né? Resistência 0,4 ohms. Foi aplicada e ajustada uma certa corrente de campo, IA, na máquina, até que ela atingisse a velocidade nominal de rotação, com uma carga acoplada ao seu eixo. Foi medida a corrente de armadura, e aí essa corrente deu 25 amperes, para uma tensão aplicada de armadura de 130. A partir desses dados, calcule a potência mecânica do motor entregue à carga. E a letra B, o torque do eixo do motor. Então, vamos lá. Então, a equação geral aí, pessoal, do motor, né? Pois é, S1, desculpa. Então, olha lá, equação dos motores, o ET aqui é o EG mais RA vezes IA. Então, a equação aqui, o ET, S1, o ET, ó, é igual IA vezes RA mais EA, a tensão da armadura, tá? E esses valores, então, o que é a tensão da armadura aqui, o EA, ele é dado por esse ET, né? Que é a tensão aplicada nos terminais, menos o IA vezes RA. Então, imagina o seguinte, tem um motor lá, você não sabe se ele é de corrente alternada ou de corrente contínua, tá? Só que na placa dele está escrito, ó, esse motor é de corrente contínua. E eu preciso aplicar 100 volts nele, de corrente contínua para alimentar. Esse 100 volts, pessoal, é esse ET aqui, ó. É a tensão que você vai aplicar nos terminais da máquina. Esse EA, né? Esse EA aqui, ó, vai ser essa tensão aplicada nos terminais, menos as perdas da armadura, que por efeito Joule, que é o IA menos, vai ser a tensão elétrica dos terminais, menos a tensão elétrica que foi o IA vezes o RA, que é a tensão elétrica da armadura, tá certo? Então, esses valores aí, usando os dados do enunciado, vai dar 130 volts, menos, ele mediu a corrente da armadura, ele falou que é 25 vezes 0,4, que é a tensão, que é a resistência da armadura, e o IA que ele mediu, e os 130 volts. Então, quer dizer que a tensão aqui da armadura deu 120 volts. Tá? Bom, chegou na armadura, então, 120 volts, a potência mecânica, ela é dada por EA vezes o IA. Tá? Isso dá, então, isso aí é igual a 120 vezes 25, que vai ser igual a 3 kW. 3 kW. Tá certo? Bom, então a letra A está querendo que você calcule a potência mecânica da máquina. Olha lá, qual a potência mecânica entregue à carga? Então a potência mecânica foi isso que nós calculamos. Tá? A tensão elétrica que ele falou lá deu RA, deu IA e deu qual foi o EA no momento do ensaio. Então, ótimo. O ET, desculpa. Então, ele falou que foi aplicado um determinado valor de tensão de 130, então chegou lá na armadura da máquina uma tensão menor, que foi de 120 volts. Então, esse valor que chegou lá na máquina, né, no eixo da máquina, esse 120 volts que é elétrico, ele é convertido em potência mecânica. PM igual a EA vezes IA, 120 vezes 25 deu 3 kW, tá? Então, a potência da máquina é isso aí. Bom, ele quer saber, então, pessoal, qual agora o torque no eixo do motor. Então, a letra B. Isso aqui é a letra A. Então, a letra B, a equação do torque, ela é dada por, o torque mecânico é dado por KA vezes φ vezes a corrente de armadura, a corrente da armadura da máquina. E a tensão EA, ela é dada por KA vezes φ vezes a velocidade angular da máquina. Bom,
Dividindo a equação 1 pela equação 2, pessoal, tem aqui a equação 1, aqui a equação 2. Dividindo a equação 1 pela equação 2, então, dividido pela equação 2, isso aqui vai me gerar torque mecânico dividido por EA vai ser igual. Então, vai ser KA Φ e A sobre KA vezes 1 Φ ômega M. Bom, aqui vai cortar, Φ vai cortar. Então, implica que o torque mecânico da máquina vai ser igual a vezes IA sobre ômega M. Isso vai ser igual. Bom, aqui é igual à potência mecânica que você calculou. Isso aqui é igual à potência mecânica sobre ômega M. Bom, não vai dar para fazer tudo aqui no mesmo ponto, né? Então, continuando aí. Então, continuando, aquele valor lá vai ser igual. Potência mecânica foi dada. 3.000. Sobre. Velocidade foi dada em RPM. 2.000. Bom, tem um RPM que é rotações por minuto, tá? Rotações por minuto. Mas eu tenho que converter isso aqui para uma unidade, né? Para que seja compatível com a unidade do quilowatt que está aqui, ó, do watt, né? Então, o que vai acontecer? Fazendo essa conta aqui, tá? Isso vai dar 3 vezes 3 sobre π. Desculpa, vai dar 315 sobre π. sobre π. Isso aqui vai dar igual a 14,32 newton vezes metro. Bom, eu peguei uma solução aqui do meu caderno, que eu tenho que relembrar essas unidades, né? No final dá newton vezes metro, tá, pessoal? Mas essa relação aí é porque no numerador tem watt, no numerador está watt, e no denominador está RPM, rotações por minuto, tá? Então, nós temos que fazer os ajustes aí das unidades, e aí na próxima aula eu trago isso para vocês, né? Para ficar melhor aí, porque eu simplesmente tenho um watt aqui, ó, porque isso aqui é potência, e aqui tem um RPM. E aí eu tenho que fazer os ajustes aí, as conversões dessas unidades, para aparecer o newton vezes metro aqui, tá? Na próxima aula eu pego aqui as minhas anotações, para a gente não perder tempo, tá certo? Bom, então, pessoal, esse aqui é o exercício 1, que é esse que foi dado aqui, ó. Esse exercício 1, tá certo? Bom, 11h20 agora, vai dar tempo de a gente fazer o 2. Vai dar tempo de a gente fazer o 2. Dúvidas aí, pessoal? Posso continuar aqui? Pode, professor, tranquilo. Beleza. E normalmente, tá? Quando a gente vai... Na época eu fui fazer eletrotécnica, uma das coisas que você tem que se preocupar aí na hora da prova da eletrotécnica é um bom formulário. Um bom formulário. Todo professor de eletrotécnica deixa o aluno pegar uma folha de A4 e fazer um formulário, tá? Aí você tem que saber fazer um bom formulário, né? Para que você consiga desembolar na prova, tá? O que ele está dizendo aí, pessoal? Considere um gerador shunt que possui uma resistência de armadura de 0,5 ohms e uma resistência de campo de 50 ohms.
Quando ligado a uma carga, ele fornece 60 volts com uma corrente de 10 amperes. Qual é o valor da tensão induzida? Tá? Então, exercício 2. Qual é o valor da tensão induzida? Então, exercício 2 aqui, ó. Então, o que ele está dizendo, pessoal, essa configuração aí é uma configuração como gerador. Numa configuração como gerador, lá na ponta tem o gerador, né? Tem lá acoplando ali um eixo, ele vai gerar uma energia, que eu vou chamar aqui de EG. Tá? Esse EG, pessoal, parte dessa energia vai ser perdida aqui na armadura. Vai ter uma resistência aqui, que é a resistência de armadura. Por que a gente coloca isso aqui em forma de resistência? Né? O EG aqui, como a gente está falando de corrente contínua, seria um dínamo, né? Seria uma tensão elétrica contínua aqui. Vai aparecer o RA aqui, que é uma resistência elétrica, RA. Porque, como é corrente contínua, vai aparecer o efeito da corrente da resistência elétrica. Bom, aí vai ter aqui o RF, uma resistência aqui que a gente chama de RF, que é o campo. E aqui, pessoal, vai chegar nos terminais. O R aqui vai ser minha carga. Eu vou ligar aqui uma carga. Chamei aqui de R. Ele está dizendo que essa corrente aqui que chegou é de 10 amperes. Isso aqui é o IA. Não é o IA, não. O IA é a armadura. Estamos na configuração como gerador. Então, eu tenho o IA aqui, que é a resistência a corrente de armadura. IA está aqui. O IF, que é a corrente de campo, que vai passar pelo IF. E isso aqui eu vou chamar que é a corrente de carga, IC. Esse IC aqui é 10 amperes. É a corrente que chega lá na carga que você acoplou no gerador. Tá? Ele disse, pessoal, que a tensão nos terminais aqui ó, foi de 60 volts, entregue nos terminais da carga. Tá? Então, eu preciso lembrar a equação geral, né, do gerador. A equação do gerador, o ET, esse ET aqui, ó, ele é dado por EG menos RA vezes IA. Tá? Esse valor aí, RA, menos RA vezes IA, tá vendo? Porque o RA vezes IA vai ser a perda aqui em cima da armadura. Essa tensão elétrica aqui, ó, é a mesma tensão elétrica que está sendo aplicada lá na carga. Tá certo? Então, o ET aqui nos terminais da carga vai ser o EG, a tensão que foi gerada, menos o RA vezes o IA. Então, ele disse o seguinte, que a tensão dos terminais, ET, é 60. Então, 60 vai ser igual a EG menos o RA 0,5 vezes o IA. Isso implica que o meu EG vai ser igual a 60 mais 0,5 IA. IA. Aí vamos chamar isso aqui da Fórmula 1. Bom, mas nós temos outra relação. Nós temos uma relação aqui pela equação das malhas, que o meu IF vezes RF é igual a 60 também. Que essa queda de tensão em RF é a mesmo ET aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que 50 vezes, que é o valor do RF, né? 50 vezes, então, ó, RF vezes o IF é igual a ET. Né? Porque aqui, ó, tensão elétrica aqui, ó, essa queda de tensão aqui, que é o IF vezes RF, vai ser igual a esse ET. Isso implica
O RF foi dado 50 vezes IF. Vai ser igual a 60. Que vai ser igual. Bom, que vai ser igual, pessoal, a 50, né? Que multiplica o IF. Só que o IF, pessoal, o IF aqui, ó, ele é igual ao IA. Tá vendo que o IF aqui, ó, é igual ao IA menos o IC. Concorda comigo? Que eu tenho um IA aqui, ó. Essa corrente IA de armadura, ela vai ser a soma de IC mais IF, né? Então, eu vou colocar aqui que vai ser 50 que multiplica IA menos IC. IA menos IC. Tá? Mas isso é igual a 50 que multiplica o IA menos 10, que a corrente da carga foi dada. Deu 10 amperes. IA menos 10. Isso vai ser igual a 60. Então, eu tenho a primeira fórmula aqui, ó, fórmula 1, e tenho a segunda fórmula, que é a fórmula 2. Né? Por essa fórmula 2 aqui, eu consigo calcular o IA. Consigo fazer o cálculo do IA. Já saio com ele daqui. Tá? Deixa eu abrir aqui mais um. Então, agora, o meu problema se resume à lei de Ohm, né? Equação das malhas, lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Eu tenho que o IA é igual ao IF mais IC. Isso implica que o IF é igual ao IA menos IC. Acho que eu fiz esse negócio, depois eu passei a limpo, né? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. O IA é igual. Aí dividindo, vai dar uns 60 sobre 50. De onde que saiu esse 6 sobre 5? Ah, tá. O IA vai ser 60 sobre 50. Esse 60 sobre 50 aqui é o IF, é o valor da corrente IF, tá? Que é o valor de 60 volts dividido por 50 ohm, que é a corrente sobre F. Isso aqui é o mesmo que F. Mais IC. Peguei esse A aqui, ó, é o IC mais o IF. Mas o IF é 60 volts dividido por 50 ohms. Tá? Então, esse valor aqui deu 11,2 amperes. Então, a corrente IA aqui, ó, deu 11,2 amperes. Então, voltando na equação geral na equação do gerador, EG igual a ET mais RA vezes IA, que vai ser igual a 60 foi dado, mais 0,5, que é a resistência da armadura, vezes 11,2, que é a corrente de armadura. O EG, então, deu 65,6 volts. A tensão da armadura não, a tensão que foi gerada, tensão gerada, aí ele está lá, considere um gerador shunt que possui resistência 0,5 ohms e uma resistência de campo 50 ohms. Quando ligado a uma carga, fornece 60 volts com corrente 10 amperes. Qual é o valor da tensão induzida? Ele quer saber qual é o valor do EG. A tensão induzida é o EG. Tá certo? Bom, então o exercício 2, tá, pessoal? Tá aí resolvido. Tá aí resolvido, tá? Bom,
Os demais exercícios eu vou deixar para a próxima aula. Estão faltando, então, 1, 2, 3, 4, 5. E vocês vão ver que todos esses exercícios aí, a maioria deles, foram exercícios que eu tirei do livro. Então, na medida que vocês estiverem lendo o conteúdo lá no livro, vocês já vão completando aí, resolvendo os exercícios, tá certo? Vocês já vão fazendo esse, complementando isso aí. Então, pessoal, vou olhar essa questão aí da queda de energia, né? Vou readequar lá as datas, tá? E aí, como eu falei, infelizmente, na última semana eu tive um probleminha de saúde em casa, então me atrapalhou um pouco a questão dos horários, mas amanhã, no máximo, eu libero a nota, todas as notas para vocês, tá? Já corrigi os trabalhos, só as provas que ainda está faltando, né? Porque essa correção online, ela demora, é um pouco mais enjoada para a gente fazer, porque a gente tem que fazer no quadro digital e aí demora um pouquinho. Bom, então, pessoal, estou aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, aí por hoje é isso. Como que ficaram as datas mesmo de entrega do... Ó, a lista 3, eu vou deixar, a lista 5, que é essa que a gente está fazendo, eu vou deixar até semana que vem, tá? Até tipo quarta-feira, beleza? E os relatórios do Moodle, eu vou colocar o primeiro até domingo, e o seria o 2, né, que seria aquele partida com reversão, aí eu dou um prazo maior, tá? Até tipo na metade da semana que vem. Tranquilo. E a lista 4? A lista 4 é essa que está para entregue hoje, não é isso? Que deu, não foi ela? Uhum. Não, aí eu deixo até amanhã. Até amanhã aí, para vocês olharem isso aí. Beleza aí, pessoal? Mais alguém aí? O relatório é introdução, objetivo, colocar a imagem do CAD-SIMU e conclusão, né? Só isso mesmo. Não é só colocar a imagem, não. É fazer um relatório, Davi. Sim. Introdução, objetivo e conclusão. Isso. Mano. Isso. Aí a imagem que eu estou te respondendo é o seguinte, se você colocar só a imagem lá, ficou a imagem solta, entendeu? Aí no desenvolvimento você vai explicar, né? Explica. É um relatório. Eu tentei colocar a imagem na conclusão, já explicando o que eu fiz, mas entendi agora. Só isso. Não coloca a imagem na conclusão, não. A imagem, na verdade, qualquer relatório, você vai colocar o seu objetivo, que é um parágrafo, né, bem sucinto, explicando qual é o objetivo daquela prática. No desenvolvimento, aí você vai colocar que você montou o circuito, aí você faz referência à figura, né? Aí você desenvolveu. Conclusão, você não coloca a figura. No geral, você não vai colocar conclusão na figura, não. Tá? Você coloca a figura no desenvolvimento. Eu tinha colocado uma figura referente ao que você tinha pedido, né? Só uma imagem, assim, para ser ilustrativa, para quem entender como é que o CAD-SIMU funciona e com relacionar com uma coisa do cotidiano. Só tinha feito isso, mas eu corrijo ela, então. Não, mas assim, qualquer coisa você pode me chamar em off depois aí que eu te explico isso, mas no geral, quando você tem a conclusão dos trabalhos, é para você dar os finalmente, no máximo é 1 ou 2 parágrafos no máximo. As figuras para você explicar o que foi feito, normalmente vão vir no desenvolvimento. Tá certo? Entendi, obrigado. Beleza, pessoal, um abraço e boa tarde para vocês. Mais alguém aí, pessoal? Aí você falou, vai postar às 11 da manhã, né? Isso, até amanhã nós estamos fechando aí, se Deus quiser, até amanhã está fechado. Ô, professor, então ficou um relatório sobre a partida direta e o outro relatório sobre... Isso, são 2 relatórios. Aí eu vou, hoje à tarde eu mando essas datas para vocês lá. Tá, do Beleza? segundo relatório. Isso. Tá, joia, então. Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Por nada? Bom, então boa tarde a todos aí, pessoal. Qualquer coisa é só me perguntar no WhatsApp aí. Valeu, boa tarde, professor. Obrigado, professor. Beleza, boa tarde.